Qual o melhor robô investidor para você operar no mercado, para ganhar dinheiro no mercado? Eu sou o Emanuel Nazário, especialista em robôs investidores, e estou aqui fazendo com vocês uma série de vídeos onde nós estamos detalhando os principais indicadores na hora de escolher uma estratégia automatizada. Então, se você ainda não viu os outros vídeos, vá lá, olhe os outros vídeos, que é uma sequência, então você vai poder aproveitar cada vez mais esse conteúdo. Se você ainda não deixou o seu like, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, colocar as dúvidas, os comentários, que eu vou responder todas as dúvidas e vou fazer outros vídeos conforme a expectativa de vocês, conforme a necessidade de vocês. Então, hoje nós vamos analisar um indicador que é uma consolidação dos outros indicadores que nós vimos, que é a curva de capital. Geralmente, você bate o olho numa curva de capital, você já sabe se uma estratégia ela é boa ou ela é ruim, ou você já tem ali uma noção muito boa. Você bate o olho, você já sabe se uma estratégia é muito arriscada ou não. Então, essas dicas preciosas é que nós vamos ver hoje aqui. O método que nós estamos utilizando é avaliar robôs que rodam em conta real há mais de um ano, que estão disponíveis no MQL5, que é a comunidade mundial de robôs investidores, patrocinada pela MetaQuotes, que é a criadora do MetaTrader, o sistema mais utilizado para operações automatizadas no mundo. Então nós vamos avaliar e ter uma noção do quão importante é a gente ter esse olho clínico, não só para os indicadores, mas também para a dica de hoje, que é a curva de capital. Então vamos para a prática, compartilhando a tela com vocês para analisarmos juntos. Então aqui está o site da MQL5, onde nós podemos encontrar várias informações, entre elas o ranking dos robôs investidores. Nós selecionamos aí os robôs que já estão rodando há mais de um ano e ranqueamos aqui pelo crescimento da curva de capital. Ou seja, esse daqui teve um crescimento na sua curva de capital de 10.000%, 6.000%, 4.000% e assim por diante. Então vamos avaliar aqui a primeira estratégia. Vamos entender aqui a curva de capital. Então tá aqui, ó, um resumo da curva de capital, uma curva de capital bem interessante, né, com poucos rebaixamentos. Aqui deu uma consolidada aqui no finalzinho, mas realmente é uma curva muito bonita. E aqui embaixo a gente tem uma curva mais detalhada. Para a gente ter uma noção, aqui é uma regressão linear, ou seja, só para a gente ter uma noção do quão crescente, né, a curva de capital. E a gente vê que essa curva de capital, ela realmente é bem interessante, né? Aqui ela ficou um pouquinho abaixo, né, da regressão linear, mas depois ela teve um pico de crescimento. Aqui ela já está de novo aqui crescendo numa velocidade menor, né? Mas é uma curva de capital interessante, crescente, e que traz aí um conforto interessante e explica o motivo dessa estratégia estar ali em primeiro lugar no ranking, né? Agora, uma informação muito importante é não olhar só essa curva de capital aqui, porque essa curva de capital ela olha operações fechadas, né? E às vezes as operações ficam abertas por muito tempo e tem um risco embutido nisso. Como que a gente avalia isso? Tem uma outra curva aqui, ó, que é uma curva de capital que a gente chama de capital líquido. E a gente vê que no decorrer do crescimento da curva de capital, a gente teve vários rebaixamentos, ó, que a gente não consegue enxergar dentro dessa curva de capital, porque aqui só entra as operações fechadas. Então a gente olha, vê um lucro exorbitante, pensa que não tem risco, e tem risco sim, e o risco a gente enxerga aqui nesses rebaixamentos, ó, que ocorreram dentro da curva de capital. Então vamos avaliar aqui mais uma estratégia. Essa daqui é o primeiro lugar no ranking. Vamos ver aqui o segundo lugar. Ó, essa estratégia que está em segundo lugar, ela já não tem aquela curva de capital tão íngreme, mas é uma curva de capital muito interessante. Ó, ela vem crescendo, aqui ela diminui um pouquinho, depois ele dá outro crescimento interessante e depois tem um rebaixamento alto, né? E assim, um erro dos investidores é justamente você entrar aqui, né, quando já cresceu tudo, e depois você acaba pegando aqui só a parte ruim da curva de capital.
Então, entrando aqui um pouco mais de detalhe na curva de capital, ó, a gente vê aqui um crescimento muito bom. Aqui teve um rebaixamento, cresceu muito bem, deu uma consolidada, né? Ela perdeu aquele crescimento linear. Depois ele voltou a subir, deu uma consolidada e começou a cair. Então, quem entrou aqui, ó, tá tendo uma perda de capital aí bem relevante, né? Quem entrou aqui, né, se deu muito bem, né? Muito bem. Mas a gente precisa avaliar aí esse tipo de informação. E descendo mais um pouco, olhando a curva de capital líquida, ó, a gente vê o tanto de rebaixamento que a gente tem na curva de capital, né? Olha quão foi grande, né? O rebaixamento aqui no finalzinho da curva. E isso a gente só consegue enxergar, né, avaliando o capital líquido da estratégia, né? Que é as pegadinhas que geralmente a turma não avalia e acaba caindo em estratégias que, em vez de lhe dar lucro, né, acaba dando prejuízo. Então vamos avaliar mais uma. Vamos pegar aqui o terceiro lugar. Ó, curva de capital muito bonita, tá? Eu acredito que até a mais bonita que a gente já viu, porque tem menos rebaixamento, né? Então, avaliando em mais detalhe, ó, realmente uma curva interessantíssima, né? Ele vem aqui, ó, bem próximo aqui da linearidade, né? Bem próximo da linearidade. E tá chegando aqui, teve um rebaixamento aqui, ó, depois voltou a subir, né? Então, uma curva de capital realmente muito bonita, né? Agora vamos olhar do capital líquido, né? Que considera aí os rebaixamentos. Ó, a gente teve aqui uma queda, né? Um drawdown grande aqui, aqui também tem um drawdown, aqui tem um drawdown, aqui tem um drawdown, ou seja, olhando o capital líquido, ela não teve aquele comportamento bonito. Ali tá só as operações fechadas, né? Mas eles acabam deixando operações em aberto e a gente toma um calor, né? Nas estratégias. Daí a importância da gente avaliar todos os indicadores que nós já vimos e bater o olho também na curva de capital, tanto bruta como líquida, né? Para a gente fugir aí das armadilhas. Mas são realmente estratégias aí bem interessantes. Então, mais um conteúdo interessante. Hoje nós avaliamos a curva de capital, que ela representa graficamente, visualmente, os indicadores que nós avaliamos nos vídeos anteriores. Se você não assistiu ainda, volte lá nos vídeos, assista, que você vai entender melhor esse vídeo de hoje. E fica aí meu pedido, não esqueça de dar o like, colocar o comentário, se inscrever no canal e ativar o sininho. E coloquem sugestões de conteúdo para que nós possamos crescer juntos e vencer o mercado. Até o próximo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar o like, compartilhar esse vídeo e lembre de se inscrever no canal, ativar o sininho e escrever nos comentários sugestões de tema para os próximos vídeos e também suas dúvidas. Eu vou deixar aqui alguns vídeos que complementam esse conteúdo e vai tornar você um especialista em robôs investidores. Até a próxima!